Olá, vamos para mais uma aula de raciocínio lógico. Essa é a aula 10. Nós vamos abordar vários tipos de problemas distintos. O primeiro desses problemas são os problemas com frações. Antes de começarmos, vamos relembrar o que é uma fração. Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Desta forma, nada mais é do que uma divisão onde o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Ou seja, numerador, nós temos a barra da fração e nós temos o denominador. O numerador é o dividendo e o denominador é o divisor. Então, o primeiro número dividido pelo segundo. Diante disso, vamos começar. Um livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro. Quantas páginas ela já leu do livro? Como é que a gente resolve isso? Nós vamos resolver isso organizando as informações. Cada tipo de informação em um seu devido lugar. Quais são os dados que nós temos? Nós temos que que o livro tem 132 páginas e a quantidade que ela leu foi 7/11 do livro. Então nós temos que um livro tem 132 páginas. Ela leu 7/11 do livro, isso corresponde a x páginas. Isto é uma fração, é uma proporção, onde nós temos um valor e nós temos três valores e nós temos que achar o quarto valor para que a gente possa ter a nossa resposta. Utilizando o produto do meio pelo produto dos extremos, nós temos o seguinte: 1 vezes x é igual a 132 vezes 7/11. Como vocês já devem ter visto isso em matemática, para acessar essa aula, nós temos que 132 vezes 7/11, nós vamos multiplicar o 132 por 7 e depois dividir por 11. Nós temos que x é igual a 924, que é 132 vezes 7, dividido por 11. Nós temos que x é igual a 84 páginas. Vamos fazer mais um exemplo para que a gente possa fixar melhor. Uma escola tem 54 professores. Desses, 5/9 são do sexo feminino. Quantas professoras há nessa escola? Novamente, nós temos que separar as informações. Nós temos 54 professores e 5/9 deles são femininos, no caso, são professoras. Mesmo raciocínio do exemplo anterior. Nós temos 54 professores, equivalente a um inteiro. E nós temos que x professoras no caso, é o equivalente a 5/9. Observa como eu separei agora aqui. O número x vai ser um número de professoras, que vai ser a subtração do número total pelo número delas. De professores, no caso, do número total pelo número de professores, do sexo masculino. Só que eu não tenho o número de professores, mas eu sei que o total equivale a um inteiro, ao inteiro, o total. E o inteiro é representado por 1. Porque a fração é sempre um número menor que 1 e maior que 0. O resultado da fração é sempre um número menor que 1 e maior que 0. Essa é a regra. Então, nós temos que 5/9 é o total de professoras. Novamente, nós temos uma regra de proporção. Nós temos que o produto dos meios multiplicado pelo produto dos extremos, meios por extremos. O produto dos meios é igual à multiplicação do produto dos extremos.
nós temos que x vezes 1 equivale a x e que 54 vezes 5/9 equivale a 54 vezes 5, 270, dividido por 9. Logo, x equivale a 30 professoras. Se eu quisesse saber o total de professores do sexo masculino, ficaria mais fácil agora. Era só eu subtrair o total de professores pelo número de professoras. Eu teria o número de professores do sexo masculino, caso o problema me pedisse isso também. Vamos para mais uma, para a gente fixar melhor? O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até os seus 3/4. Se o tanque está com 48 litros de gasolina, quantos cabem ao todo no tanque desse carro? Veja, nós vamos ter que separar novamente os dados do problema para poder facilitar o entendimento. Nós temos 3/4 de combustível no tanque e isso equivale a 48 litros. Vamos organizar esse problema de novo. Nós temos que 1 inteiro equivale a x litros. E que 3/4 de combustível equivale a 48 litros. O produto dos meios é igual a multiplicação do produto dos meios é igual à multiplicação do produto dos extremos. Meios por extremos, nós temos 3x vezes 3/4 vezes x igual a 48. Aqui nós temos uma outra, a divisão da fração 3/4 por 48. Então nós temos que x é igual a 48 dividido por 3/4. Uma regra básica da divisão de frações é que, quando ocorrer a divisão de valores por frações ou de frações por frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. No caso, a primeira fração, o primeiro valor, é 48. Todo número inteiro é simbolizado por ele sobre 1. Então, a fração 48 sobre 1 é conservada e multiplicada pelo inverso da fração de baixo, a fração do denominador, que é 3/4. Logo, eu tenho lá, como eu falei, 48. Todo número inteiro é equivalente, é simbolizado pela fração 48 sobre 1. E aí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. X igual a 48 vezes 4 sobre 3, que é o inverso da segunda fração. Assim, eu tenho x igual a 48 vezes 4, 192, dividido por 3, equivale a 64 litros. Então, eu posso dizer que o carro em questão tem um tanque que tem um total de 64 litros, é a capacidade total dele. Então, agora vamos começar o próximo exercício para que a gente possa fixar isso melhor. Em uma convocação para a Seleção Brasileira de Basquete, verificou-se que 4/9 dos jogadores convocados eram de clubes paulistas, 1/3 eram de clubes cariocas e os 4 restantes eram de clubes de outros estados. Quantos jogadores foram convocados? Bom, primeiro a gente tem que separar as informações que foram dadas. 4/9 de jogadores paulistas, 1/3 de cariocas e 4 jogadores de outros estados. Eu tenho 2 frações e um valor inteiro. Dessa forma, eu preciso então saber, se eu tivesse as 3 informações em frações, eu poderia saber quanto seria o total de inteiros, que aí eu saberia que a soma dos três fatores informados me daria 1. Mas eu tenho um valor inteiro e 3 frações. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu tenho que achar a soma dos paulistas e cariocas, porque dele eu posso achar o valor, o número 1. Se eu acho a soma dos cariocas e dos paulistas,
eu vou ter um valor qualquer, uma fração qualquer dos outros jogadores, e eu vou achar o inteiro, o valor inteiro 1. Vocês não entenderam? Bom, é o seguinte, vou tentar explicar de outra forma. Eu tenho duas frações, paulistas e cariocas, mas o valor dos outros jogadores está em número inteiro. Se o valor desses jogadores estivessem em fração, a soma dos três valores, paulistas, cariocas e outros jogadores, seria igual a 1, que é o valor inteiro total da fração. Para achar esse valor inteiro, a primeira coisa que eu faço é somar as duas frações que eu tenho. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 9 e 3, que é 9. Assim, eu tenho que 9 dividido 9 do que eu achei dividido pelo 9 da primeira fração é igual a 1. 1 vezes 4 do numerador da primeira fração é igual a 4. Então eu tenho 4 na minha nova fração. Mais 9 da fração resultante dividido pelo 3 da segunda fração, no denominador, é igual a 3. 9 dividido por 3, 3. Vezes o numerador da segunda fração, que é 1. 3 vezes 1, 3. Então eu vou ter 4 mais 3 dividido por 9 na resultante, na soma das duas frações. O resultado vai ser que eu tenho 7 9/2. Ou seja, paulistas e cariocas correspondem a 7 9/2. Se paulistas e cariocas correspondem a 7 9/2, faltam 3 9/2 para que eu possa ter um valor inteiro. 2 9/2 para que eu possa ter um valor inteiro. Porque se eu somar 2 9/2 com 7 9/2, eu vou ter 9 9/2, que dá um valor de 1 inteiro. 9 dividido por 9 dá 1. Agora eu sei que eu tenho 1 inteiro equivalendo a x. E 2 9/2 equivale a 4, que é a quantidade de jogadores. Eu vou fazer a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos meus extremos. Então eu vou ter 2 vezes x dividido por 9 igual a 4. Eu vou ter aqui que, para resolver isso, eu vou pegar manter o 4 no segundo membro e eu vou dividir o 2 9/2 por 4. O mesmo princípio de antes, eu tenho 4 que eu vou manter e eu vou fazer a multiplicação pelo inverso da fração 2 9/2. X é igual a 4 vezes 9 2/2. Eu posso fazer essa simplificação, fica mais fácil. Porque 4 e 2 são múltiplos. E eu posso dividir. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Assim eu vou ficar com x é igual a 9 vezes 2. 2 vezes 9. X é igual a 18. Então o total de jogadores convocado é 18. Perceberam? Como, se você prestar atenção, dá para fazer a equação. Não é uma fórmula perfeita para resolver problemas com frações. Você precisa compreender o problema e, a partir da sua compreensão, você traçar uma estratégia de solução. Existem outras formas de resolver? Existem. Essa é uma fórmula mais fácil? Talvez. Pode ter outra forma de resolver mais fácil que essa? Pode, depende da forma como você vai abordar o problema. Vamos resolver agora o mesmo problema anterior, só que com a outra abordagem. Olha lá o problema. Em uma convocação para a Seleção Brasileira de Basquete, verificou-se que 4 9/2 dos jogadores convocados eram do Clube Paulista, 1/3 era do Clube Carioca e os 4 restantes eram de clubes de outros estados. Quantos jogadores foram convocados? Veja, ele só está querendo saber quantos foram convocados.
Primeiro a gente tem que novamente prestar atenção. Isso tem que ser em todos os problemas. A gente tem que separar os itens que são iguais dos que são diferentes. Veja, nos dados nós temos duas frações e um valor absoluto. Eu só posso trabalhar fração com fração e valor absoluto com valor absoluto. Senão eu vou enganchar. Então vamos entender esse problema da seguinte forma. Se eu tivesse três frações, era fácil. As três frações somadas deveriam dar 1, que é o valor do inteiro. Como eu tenho duas frações e tenho um valor absoluto, e eu sei que o inteiro é 1, eu também posso trabalhar dessa forma. Eu posso dizer que o número que eu não sei é x. Da seguinte forma. Eu tenho 4 9/2 mais 1/3 mais x igual a 1. Aí, quando eu for resolver agora, eu vou fazer um mínimo do primeiro membro. Eu tenho lá que o mínimo entre 1, 3 e 9 é 9. E aí esse resultado 9, esse denominador 9 que eu achei, eu vou dividir por cada denominador das frações que foram tirados do mínimo e vou multiplicar pelos seus numeradores. Então vai ficar 4 mais 3 mais 9x igual a 1. Organizando isso, eu vou ter 4 mais 3, 7, mais 9x, sobre 9 igual a 1. E agora eu vou fazer meus meios por extremos. Multiplicando meios por extremos, eu vou ter 7 mais 9x igual a 9. Separando os números com variáveis dos números sem variáveis, eu vou ter 9x igual a 9. O 7 passando para o outro membro vai com o valor negativo, sinal trocado, menos 7. Resolvendo isso, eu vou ter 2. E o 9 do coeficiente de x vai fazer uma divisão com esse 2. Logo eu tenho 2 sobre 9. Agora eu tenho a fração referente aos 4 jogadores de outros estados. Tendo essa fração, agora eu posso fazer o meu problema de forma mais fácil. Eu sei que 4 jogadores correspondem a 2 9/2. Então, agora eu já sei que eu tenho 2 9/2 e esse 2 9/2 é igual a 4 jogadores. Eu vou pegar as minhas frações que eu tenho e transformar em uma só. Porque essa só vai ser o meu total de jogadores dos paulistas e cariocas. Eu não quero saber quanto é que são jogadores paulistas em valores absolutos nem cariocas. Eu quero o total. Se eu somar os paulistas e os cariocas e achar o valor absoluto deles, eu vou ter, somado com os outros jogadores, o valor total em valores absolutos. Então eu sei que as duas frações somadas equivalem a um número qualquer, um x qualquer. E eu sei que 2 9/2 equivale a 4 em valores absolutos. Fazendo aquela minha regrinha de 3, eu vou ter 2 9/2 vezes x e 4 vezes aquela soma de frações, que é 4 9/2 mais 1/3. Resolvendo isso, eu vou ter o mínimo dentro dos parênteses, né? Novamente, tirar o mínimo. A gente já fez isso. E depois eu vou multiplicar vou somar, resolver aquela soma interna. E por último, eu vou multiplicar por 4. Quando eu multiplico uma fração por 4, eu multiplico o numerador por numerador e o denominador por denominador. Assim, eu vou ter 4 vezes 7, que é igual a 28. Eu vou simplificar aqui o 9 pelo 9. Por quê? Porque eu poderia simplificar agora ou simplificar depois. Tanto faz. Veja, se eu pegar 2x sobre 9 igual a 28 sobre 9 e fizer meios por extremos, eu vou ter 2 vezes 9x igual a
28 vezes 9. Aí eu poderia também simplificar já. Perceba, tanto faz antes como depois. Então, se eu tiver no meu problema denominadores iguais, não tiver nenhuma soma de um lado ou do outro ainda para fazer, de frações, e tiver só igualdade, eu posso fazer a simplificação desses denominadores. Eu vou adiante, então, com 2x igual a 28. X vai ser igual a 28 dividido por 2. E o meu x vai ser igual a 14. Veja, então, a soma de jogadores paulistas e cariocas é 14. Eu já tenho jogadores de outros estados. Logo, 14 mais 4 é igual a 18. Então, 18 foram jogadores convocados. É uma outra forma de fazer o mesmo problema. Eu só coloquei essa outra forma aqui para que vocês possam perceber que não existe uma forma única de resolver um problema. Você consegue resolver de acordo com as ferramentas que você tem no momento e com o que você lembra. Vamos para o próximo. Foi feita uma pesquisa sobre a preferência na leitura de 3 jornais. Verificou-se então que a metade dos entrevistados liam o jornal A. 2/5 liam o jornal B. E 235 pessoas liam o jornal C. Quantas pessoas foram entrevistadas? E quantas liam cada tipo de jornal? Veja, aqui eu já quero... o problema já me pede para saber o total e o quantitativo de cada um. De cara eu tenho uma informação muito importante. Eu tenho que quem lê o jornal C são 235 pessoas. Isso é um valor absoluto. E eu tenho duas frações. Eu tenho o total de quem lê o jornal B, que é 2/5, e o jornal A ele me falou que é metade. Metade do total, 1/2. Aqui estão os dados. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que a soma de todos eles, A mais B mais C, é igual ao total de entrevistados. O total de X, digamos assim. Então eu sei que eu tenho metade de X mais 2/5 de X mais 235, que é igual ao total geral. Não é isso? Eu falei no exemplo anterior que eu não conseguiria trabalhar com frações e com números absolutos. Mas nesse caso é diferente. Veja, eu estou trabalhando com a fração mais um número absoluto. O número, o x, ele representa o total de entrevistados. Dessa forma dá para trabalhar com valores absolutos. Não dava para trabalhar no exemplo como no exemplo anterior, que eu não tinha essa informação. Bom, agora eu tenho. Vamos resolver o problema agora? Então, metade de x mais 2/5 de x mais 235 igual a x. Eu tenho muitas variáveis espalhadas. Vamos organizar as variáveis de um lado, em um membro, e os números inteiros no outro membro. Quando a gente fizer essa passagem de um valor de um membro para o outro, ele vai com o sinal trocado. Assim, organizando, eu tenho que o x vai para o primeiro, o x que estava no segundo membro vai para o primeiro membro negativo e o 235 vai para o segundo membro também negativo. Os outros dois permanecem iguais. Fazendo o mínimo agora entre eles, eu tenho que o mínimo entre 2 e 5 é 10. Aquela mesma regrinha. Eu vou pegar esse mínimo, múltiplo comum, e vou multiplicar por cada denominador, vou dividir por cada denominador e depois multiplicar pelos seus numeradores. E aí eu vou ter 5x mais 4x menos 10x. Resolvendo essas subtrações e adições do primeiro membro, eu vou ter aqui 5 mais 4x. 5x mais 4x é igual a 9x. Menos 10x eu vou ter x sobre 10, igual a 235, negativo. Agora eu vou fazer os meios por extremos, para poder continuar. Então eu vou ter menos x igual a 10 vezes 235, que dá menos 2.350. Bom,
o problema me pede qual é o total. Eu tenho o valor simétrico o inverso do valor de pessoas entrevistadas. Eu tenho menos x e o total é menos 235. O seu inverso, obviamente, vai ser x igual a 2.350, perdão. Esse vai ser o resultado. Bom, agora eu já achei o total de entrevistados. Dá para achar o valor de A? Claro que dá. Esse é o mais fácil de achar, porque o problema já me disse que ele é metade dos entrevistados. Se o A é metade dos entrevistados, eu tenho aqui que o 2.350 dividido por 2 vai me dar 1.175. Esse é o total de entrevistados que gostam do jornal A. Ou seja, metade da pesquisa. E o jornal B, como é que eu acho? Veja, eu tenho o jornal C e tenho o jornal A. O C foi dado pelo próprio problema. Agora eu tenho que o total de pessoas que leem o jornal A, mais o total de pessoas que leem o jornal B, mais o total de pessoas que leem o jornal C é igual a 2.350. Eu já descobri agora há pouco quem é o jornal A. 1.175. Eu ainda não sei quem é o jornal B. Tem uma fração ali, mas não vou precisar usar ela. E eu tenho o jornal C, que foi dado pelo problema 235 pessoas. E eu tenho o total que eu acabei de achar agora há pouco. 2.350. Vamos organizar no primeiro membro apenas as variáveis e no segundo membro apenas os números. Então vamos ficar assim. B vai ser igual a 2.350, passando 1.175 para o segundo membro, ele vai com valor negativo. E passando 235 para o segundo membro, ele também vai negativo. Resolvendo essas subtrações, eu tenho que B é igual a 940. Esse é o total de B. Então, o total de A é 1.175, o total de B é 940, e o total de C já foi dado pelo problema, 235. Além disso, o total de entrevistados é 2.350. Foi bem simples eu resolver essa, não foi? Vamos para a próxima parte dessa videoaula, que são os problemas com conjuntos. Vamos resolver agora problemas com conjuntos. Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 47 deles gostam de assistir a TV, 36 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinam, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é... Bom, eu tenho lá a academia e tenho TV. Certo? Eu quero saber o total de quem não gosta nem de TV, nem de ir à academia. Para saber isso, eu sei que eu tenho na minha amostragem 92 pessoas que opinaram. Então eu tenho 23 que gostam dos dois. Eles ficam na intersecção entre os dois conjuntos. Eu tenho que, do total de 47 que gosta de assistir TV, eu tenho os 23 já lá dentro dessa intersecção. Então eu vou pegar os 23 e subtrair dos 47. Eu vou ter 24 pessoas que gostam de assistir só TV. O mesmo princípio eu vou usar com a academia. Eu tenho lá na academia 36 pessoas que gostam de ir à academia. Mas 23 gostam de tanto ir à academia quanto de assistir TV. Eu vou subtrair destes 23 e eu vou ter 13. Estes 13 gostam apenas de ir à academia. Agora eu consigo resolver o problema.
O total de entrevistados foi 92. E aí eu tenho 24 que gostam só de TV, 23 que gostam de TV e academia e 13 que gostam de academia. Esse total vai ser igual a 60. Então, dos entrevistados, 60 gostam de alguma coisa. Agora é só eu subtrair do total e eu vou achar os que não gostam de nenhum dos dois tipos, nem de ir para academia, nem de assistir TV. 92 menos 60, que é igual a 32. Perceberam como o problema, quando a gente separa as informações, presta atenção no que está no enunciado, fica fácil de resolver? Vamos para o próximo problema. No nosso próximo problema, nós temos o seguinte. Uma pesquisa com 1000 pessoas conclui que 450 pessoas gostam de ver a TV Globo, 430 gostam da SBT, 340 gostam da Band, 200 gostam da Globo e SBT, 180 gostam da Globo e Band, 100 gostam da Band e SBT, 30 gostam dos 3 canais. Então, A. Qual é o número de pessoas que não gostam de nenhum desses canais? B. Qual é o número de pessoas que gostam de apenas um desses canais? Então veja, aqui temos algumas informações importantes. Temos a amostragem total de pessoas, temos um quantitativo de pessoas que gostam de determinada emissora, que gostam de uma e de outra, e que gostam das 3. Ele quer saber dessa amostragem quais não gostam de nenhum desses. E também aqui gosta o total de apenas cada emissora. A pessoa vai ser induzida nessa questão, na letra B, se ela não prestar atenção, a colocar 450 pessoas na Globo, 430 do SBT e 340 da Band. Só que ele vai ser induzido ao erro. Por quê? Porque dentre essas, por exemplo, 450, algumas delas vão assistir outras emissoras. Porque a frase ela não é absoluta. Ela não diz que gostam apenas. Ela diz que gostam. Então vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Nós temos o conjunto Globo, o conjunto SBT e o conjunto Band. Aí nós vamos começar do último, a última informação. 30 pessoas gostam dos 3 canais. Então os 30 estão aqui na intersecção entre os 3 conjuntos. Aí nós vamos para o próximo. 200 pessoas gostam da Globo e SBT. Então, na intersecção entre Globo e SBT, nós vamos colocar 200 menos 30, que é 200 pessoas menos as 30 que gostam das 3. Nós vamos colocar 170. Vamos fazer o mesmo procedimento nas outras intersecções. Nós vamos pegar 180 que gostam da Globo e Band. E vamos também subtrair dos 30 da intersecção central. Logo, vão ficar 150. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar as 100 que gostam de Band e SBT e vai subtrair das 30, ficando 70. Bom, a gente já fez as intersecções, agora vamos fazer cada emissora. E aí nós temos o seguinte, que 450 pessoas gostam de ver a Globo. E nesse caso a gente vai fazer a seguinte equação. Globo. 450 pessoas gostam dela. Menos 150 que gostam da Band. Menos 170 que gostam também do SBT. E menos aquelas 30 que gostam das 3. Logo, a Globo que gosta apenas da Globo vão ser 100. Entenderam? O mesmo procedimento a gente vai fazer nas outras duas emissoras. A gente vai pegar o 430, que é do SBT, e vai subtrair das intersecções. 70, 170 e 30. E nós vamos ter o total, que é 160,
apenas o SBT. Com a Bandeirante é a mesma coisa. Aqui é só trabalho, o procedimento já está feito. Vamos pegar 150, 70 e os 30 de novo. Vamos chegar então com 90. Então nós temos aqui o nosso diagrama feito. Então agora a gente consegue saber quantas pessoas gostam de cada canal, só daquele canal. E nós podemos agora somar todos esses números e vamos descobrir quantos não gostam. Porque todos esses que estão dentro do conjunto gostam. Logo, os que não gostam estão fora do conjunto. Assim. Nós temos então 30 que gostam, mais 70, mais 150, mais 170, mais 90, mais 100, mais 160. E nós vamos ter um total de 770 pessoas que gostam de algum canal. Vamos pegar o total, 1000, vamos subtrair de 770 e vamos ter 230. Então nós temos que 230 pessoas não gostam de nenhum canal. E, obviamente, o total de pessoas que gostam de algum desses canais é a soma dos 3 canais, que dá 350. Bom, temos aqui esse outro problema. Ao todo são 92 pessoas entre arquitetos A, urbanistas U e engenheiros E. Considere as informações a seguir, como as respectivas legendas, e sabendo que uma das pessoas pode exercer mais de uma dessas funções. Ou seja, o arquiteto ele pode ser urbanista e engenheiro, ou pode ser apenas urbanista e arquiteto. O urbanista pode ser urbanista e engenheiro, enfim, eles podem ter uma profissão, podem ter 2 ou podem ter as 3. Vamos às afirmações. 1. São A e U apenas 15 pessoas. 2. São A e E apenas 12 pessoas. 3. São E e U apenas 7 pessoas. Observem que ele está dizendo apenas, então é exatamente aquele número. Esses 3 primeiros itens determinam as intersecções entre A e U, A e E U. Certo? Aí o quarto item diz o seguinte. Dentre aqueles que exercem apenas uma dessas funções, há 4 urbanistas a mais que arquitetos. E 4 engenheiros a mais que urbanistas. Guardem isso. No quinto item, os que exercem apenas uma função ao todo são 4 pessoas a menos do que aqueles que exercem as 3 funções. Bom, a gente agora tem um probleminha meio confuso, né? Confuso nada. Dá para fazer. Vamos observar como é que a gente resolve ele. A partir dessas informações, qual é o número total de engenheiros? Então a gente precisa saber o número de engenheiros. No caso, E. Notem que o número de engenheiros ele vai ser dado por engenheiros e arquitetos, engenheiros e urbanistas, engenheiros e arquitetos e urbanistas. Todos que forem engenheiros. Então nós temos o conjunto A dos arquitetos, o conjunto B, o conjunto U dos urbanistas e o conjunto E dos engenheiros. Vamos lá. No primeiro caso, ele disse que nós temos arquitetos e urbanistas 15, arquitetos e engenheiros 12 e urbanistas e engenheiros, quem são os dois? 7 pessoas apenas, não é isso? Foram os 3 números que ele deram. Ele também disse algumas coisas sobre cada uma das outras profissões, só que ele não deu valores. Então vamos atribuir X para arquitetos, Y para o urbanista e Z para engenheiros. E para aqueles que têm as 3 profissões, vamos dar uma letra R qualquer. São variáveis, a gente não tem como resolver isso agora. Mas ele deu algumas pistas. A primeira pista que ele deu foi que os urbanistas são... os arquitetos, no caso, os urbanistas são 4 a mais que os arquitetos. Urbanistas, 4 a mais que arquitetos. Logo, eu tenho arquiteto mais 4. Como urbanista é Y, eu tenho Y igual a X mais 4. Deu para entender? Vamos tentar explicar de outra forma, caso não consiga entender.
os urbanistas, y, são 4 a mais que os arquitetos, x. Se são 4 a mais, observem aí, eu tenho x mais 4. Esse mesmo pensamento eu vou usar para o outro, que é os engenheiros. Os engenheiros são 4 a mais que os urbanistas, ou seja, y mais 4. Isso resolvido, tenho que z. Se eu resolver isso, esse sistema, porque eu já sei quem é y. Y é x mais 4. Eu vou ter que z é igual a x mais 4 mais 4. Logo, z é igual a x mais 8. Então eu simplifiquei esse outro tudo em x, com x dentro dos, sendo um número em evidência. Agora eu sei que x mais y mais z é igual a r menos 4, porque ele me disse lá no problema que a soma de todos eles é o número das 3 frações menos 4. Se eu resolver essa equação, deixando tudo como dando os valores de y e z, ou pelo seu resultado, eu tenho essa equação dada, x mais, abre parênteses, x mais 4, que é o y, mais x mais 8, que é o z, igual a r menos 4. Bom, eu tenho agora aqui 3x mais 12, resolvendo as questões, é igual a r menos 4. Organizando isso, eu tenho que menos r é igual a menos 3x menos 16. Eu vou multiplicar por menos 1 porque eu não quero saber o valor de menos r, eu quero saber o valor simétrico dele, ou seja, o valor positivo. Então, r é igual a 3x mais 16. Então a gente tem o seguinte, ele disse que foram 92 pessoas que eram os profissionais. Então eu sei que x mais y mais z mais r mais 7 mais 12 mais 15 é igual a 92. Como é que a gente vai resolver isso agora? Vamos dizer que nós temos x, nós temos y, que é x mais 4, nós temos que é z, que é x mais 8, e nós temos r, que é 3x mais 16. Aí nós temos os números, né? 7 mais 12 mais 15 igual a 92. Vamos organizar isso. Nós vamos ter 6x mais 62. Somando todos os x, né? E todos os valores sem variáveis. Igual a 92. Organizando isso, passando para o segundo membro, todos os números inteiros, sem variáveis, nós temos que 6x é igual a 92 menos 62, porque o 62 vai com o sinal trocado para o segundo membro. Nós temos então que x é igual a 30, que 92 menos 62 dá 30, dividido por 6. Temos então que x é igual a 5. Então eu já sei o número de arquitetos que são apenas arquitetos. É 5. Agora eu vou substituir ali no conjunto. Agora eu sei que apenas arquitetos são 5. Fazendo isso, eu vou ter agora que trabalhar as outras equações. Como eu sei o valor de x, eu tenho o valor de y, que é os urbanistas, que seria 5 mais 4. O x vale 5, então seria 5 mais 4 igual a 9. Agora eu tenho os urbanistas 9. E os que são apenas engenheiros, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já tenho y, então eu vou lá e tenho que z é igual a 9, que é o valor de y, mais 4. Logo, eu tenho que z é igual a 13. Achei o valor de z. Então, agora que eu já sei o valor de z, eu vou fazer a solução. Eu quero saber apenas os que são
o do centro lá, né? O R que faltou. Então eu sei que a equação de R é aquela que x mais y mais z igual a R menos 4. Eu vou substituir os valores para x 5, para y 9, para z 13, igual a R menos 4. Organizando as somas, né? Eu vou ter 27 no primeiro membro, igual a R menos 4 no segundo. Vou fazer a organização, vou fazer a transferência de membro entre números que são variáveis e os que contêm variáveis que não contêm. Eu vou ficar com essa organização aqui, 27 mais 4. Bom, vamos agora fazer o resultado. Seria então os que são intersecção, ou seja, os que são arquitetos, urbanistas e engenheiros, são 31. Logo, ali no centro nós temos 31. Já resolvemos praticamente a questão. Desculpe, voltei aqui. Já resolvemos a questão. Ele quer saber apenas os que são urbanistas. Então, eu posso dizer que os que são os urbanistas, se forem todos urbanistas, não é apenas urbanistas, vamos voltar lá na questão. Deixa eu voltar na questão lá para ver aqui, perdão. Ele quer apenas o total de engenheiros. Então, o total de engenheiros inclui os que são arquitetos e os que são urbanistas. O total de engenheiros que foi dado seria o 31 somado com o 12. Aí nós já vamos ter 43. 43 mais 7, nós vamos ter 50. Então nós vamos ter agora 50 mais 13. E aí nós vamos ter 63. O número então total de engenheiros que nós temos é 63. Percebam que para resolver essa equação aqui, ela pode ser feita de várias formas diferentes. Eu usei esse método, mas nada impede você usar outro. Vamos agora para um problema com porcentagem. Vamos só relembrar, o símbolo porcentagem representa dividido por 100. Ou seja, o número que é representado antes da porcentagem é dividido por 100. Por exemplo, nós temos 10% é igual a 10 dividido por 100, que é igual a 0,1. O número absoluto que representa 10% é 0,1. Vamos para o próximo exercício. Para ser aprovado, certo projeto de lei precisa de que dos 300 parlamentares, no mínimo, 51% votem sim. No dia da votação, 150 parlamentares votaram sim. Nesse caso, letra A, faltam apenas 2 votos para o projeto ser aprovado. B, faltam apenas 3 votos para o projeto ser aprovado. C, o projeto foi aprovado com 3 votos a mais do que o mínimo necessário. D, o projeto foi aprovado com 5 votos a mais do que o mínimo necessário. E letra E, o projeto foi aprovado com exatamente 51% dos votos. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. O que é 51% de 300? Bom, a gente sabe que 51 dividido por 100 é o valor absoluto da porcentagem. E se eu multiplicar o valor absoluto da porcentagem ou a própria porcentagem na calculadora pelo valor real, eu vou ter o quanto ele é. Ou seja, se eu pegar 51% na calculadora e multiplicar por 300, eu vou ter o quanto é aquele 51%. Da mesma forma que se eu multiplicar o seu valor absoluto. No caso, 51% de 100 dá 0,51. Que é 51 dividido por 100, dá 0,51 vezes 100, vezes 300. Mas eu vou fazer da seguinte forma, vamos entender melhor. Então, 51% de 300, quanto é? Eu vou pegar 51% vezes 300, como eu falei para você. Só que fica complicado fazer isso de cabeça, né?
Então vamos lá, como eu falei, 51 dividido por 100 vezes 300. Aí isso me facilita, porque quando eu tenho no denominador 100 e na multiplicação eu tenho um valor inteiro lá, eu posso simplificar o 00 do 100 com o 00 do 300. Cortar os dois zeros ali, eu vou ter 1 embaixo, vai ficar 51 inteiros, vezes 3. Tá vendo? E 51 vezes 3 é 153. Logo, eu agora já sei que 51% de 300 parlamentares, 300 votos, é 153. Para que eu tenha aprovado o projeto, eu preciso de 153 parlamentares votando sim. Só que no meu problema parece que 151 parlamentares votaram sim. Nesse caso, eu tenho que o que eu preciso é 153 e o que eu tenho é 150, eu tenho 3 a menos. Né? Faltam 3. Então eu posso entender que... O que é que eu posso entender? Que faltam apenas 3 votos para que o projeto seja aprovado. Letra B. Faltaram apenas 3 votos para o projeto ser aprovado. Se tivessem sido 152 parlamentares, estaria exatamente no limite. E a partir daí, quantos forem para cima? 154, 155, enfim, então já estaria aprovado. Vamos para o próximo exercício? Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é 128, B, 112, C, 168, D, 208. Como é que a gente vai trabalhar isso? Bom, eu tenho aqui o total de pessoas é 320. Então, eu vou multiplicar 320 pelas porcentagens, né? A soma das porcentagens. Os 25% de idosos mais os 40% de crianças. Resolvendo o que está entre parênteses, eu tenho 65% de pessoas que não são adultos. Digamos assim, em idade que não seja nem criança nem idoso. Como eu disse, quando você tem uma multiplicação, tem uma porcentagem, você quer saber o número exato dessa porcentagem, você tem o todo daquilo, é simplesmente você multiplicar o todo pela porcentagem. Eu tenho então que 320 vezes a porcentagem em valores absolutos é 65 dividido por 100. Aqui eu posso fazer uma simplificação de 0 com 0, né? Então eu tenho 32 vezes 65 dividido por 10. 65 dividido por 10 é 6,5, então 32 vezes 6,5 é igual a 208. A resposta correta seria então a letra D. Bom, agora vamos para o próximo. Uma papelaria vende cadernos de 2 tamanhos, pequenos e grandes. Esses cadernos podem ser verdes ou vermelhos. No estoque da papelaria há 155 cadernos, dos quais 82 são vermelhos e 85 são pequenos. Sabe-se que 33 dos cadernos em estoques são pequenos e vermelhos. A porcentagem dos cadernos grandes que são verdes é... Então eu quero saber os grandes e verdes. Letra A, 25%, 30%, 15%, 20% ou 35%. Qual seria a alternativa? É muita informação, então a gente tem que organizar ela. Vamos organizar numa tabela. Nós temos os produtos, que são os cadernos verdes e cadernos vermelhos, e os tamanhos, que são pequenos e grandes, e os totais de cadernos verdes, que são pequenos e grandes, vermelhos, pequenos e grandes, e os totais individuais de cadernos pequenos, cadernos grandes, e o total geral, que seriam todos os cadernos. Para a gente poder entender isso melhor. O que foi que o problema nos deu? Ele nos deu
150 cadernos, que é o total. Ele também nos deu que 82 são vermelhos, são cadernos vermelhos, independente de ser grandes ou pequenos. Ele ainda disse algumas coisas mais. Ele disse que o total de cadernos pequenos são 85. E temos aqui 33 cadernos são pequenos e vermelhos. Para saber a porcentagem de cadernos que são verdes e grandes, a gente tem que resolver isso. Como é que a gente faz? Novamente, a gente vai lá primeiro achar esses aqui, que são bem fáceis de achar. É só uma subtração. Eu tenho um total e tenho uma parte. Se eu subtrair a parte que eu tenho pelo total, eu vou achar outra parte. Então, caderno vermelho grande seriam 82 menos 33, que dá 49. Total de cadernos grandes é 155 menos 85. Então, os cadernos grandes são 70. Aqui eu já tenho uma parte do problema. E já consigo resolver as outras partes também, em números absolutos. Eu vou pegar o total de cadernos verdes grandes. Vão ser 70, que é o total, menos 49, que é uma das partes. Total 21. Então, agora a gente vai ver o seguinte. Esse é o ponto em que muita gente pode errar. Por quê? Porque ele está pedindo o seguinte. A porcentagem dos cadernos grandes que são verdes. Eu não quero o total. Eu não quero o total de cadernos. Eu só quero a porcentagem dos cadernos grandes que são verdes. Dessa forma, eu tenho duas opções que eu posso fazer essa solução. A primeira delas é dizer que eu tenho um valor x, que é o equivalente a parte dividida pelo todo. Então a parte é 21, caderno verde, e eu vou dividir pelo todo e eu vou achar a porcentagem, que é o equivalente a 0,3. Como é que eu achei isso? Eu vou pegar 21 dividido por 70. Aquela regrinha lá do fundamental, não é? Do nível fundamental. Quando eu tenho um valor, meu divisor é maior do que o meu dividendo, eu vou acrescentar um número no dividendo e no quociente eu vou colocar um 0, e aí eu vou fazer a divisão, que vai ser o quê? 3. 3 vezes 70 dá 210, que vai sobrar de resto 0. Bom, então eu tenho x é igual a 0,3. E 0,3 multiplicado por 100, a nossa porcentagem, se a gente divide para achar o absoluto, para achar a porcentagem, a gente multiplica. Vai ser equivalente a 30%. Essa é uma forma de resolver. A outra forma de resolver é a seguinte. Eu tenho que 70 equivale a 100% da minha amostragem de cadernos grandes. Eu tenho que 21 é a porcentagem que eu quero descobrir, que são dos cadernos verdes. 21 são a quantidade de cadernos e a porcentagem que eu quero descobrir. Então, x%. Multiplicando meus meios pelos meus extremos, eu tenho que 70x equivale a 2100, que seria 21 vezes 100, 2100. Eu tenho que x é igual a 2100 dividido por 70. Eu vou cortar os zeros que eu puder, facilitar a minha divisão, e eu vou ter lá 210 dividido por 7. Eu vou ter então que x é equivalente a 30%. Nesse caso eu não vou precisar mais fazer multiplicação, porque eu já estou trabalhando com porcentagens. A minha resposta seria então 30%. Aqui seria a solução se eu quisesse resolver as outras opções lá da minha tabela. Porque eu tenho os cadernos verdes pequenos, seriam 52, e o total de cadernos verdes seriam 73.
para colocar ali e deixar a tabelinha toda feita, caso fosse necessário. Não é necessário, só coloquei a nível de curiosidade. Vamos para o próximo exercício. A letra B é a resposta correta desse. Agora vamos trabalhar com sequências. Sequências são padrões. A gente precisa entender como é que funcionam esses padrões. Não consigo. Vamos tentar explicar. É mais fácil explicar sequências fazendo os exercícios. Nós observemos o seguinte. Na sequência 111, 112, 113, 122, 123, 124, 133, 134, 135, 144 em diante. A diferença entre o 20º termo e o 11º termo é superada pela diferença entre o 17º termo e o 5º termo em letra A, 9 unidades, B, 10 unidades, C, 8 unidades, D, 11 unidades e letra E, 7 unidades. Então ele quer saber enquanto é superado. Ele diz que é superado. Bom, então eu tenho a sequência que ele me deu. Até o 146. Ué, Ricardo, onde é que você localizou esses 145 e 146 da sequência? Se vocês observarem, eu tenho 111, 112 e 113. Depois eu tenho 122, 123 e 124. Observem aqui, eu tenho o primeiro elemento a partir de cada item, de cada 3 itens, que vai começar com o segundo número do item anterior. Ou seja, no caso, o segundo número da sequência de 3 números anterior é 112. Então eu vou pegar o 2, vou começar sempre do 2, e acrescentar 10. Olha lá, 112 mais 10 seria o quê? Seria 122. Aí 123, 124. Se eu fizer a mesma coisa, pegar o segundo item, 123 mais 10, eu vou ter 133. Mas depois eu vou ter 134, 135. Se eu pegar o 134 novamente e somar mais 10, eu vou ter 144, 145, 146. Então eu botei essa lista aqui para a gente iniciar. E se eu for fazendo mais, eu vou chegar a um determinado número que é o 20º termo. Eu vou fazer essa sequência até chegar ao 20º termo. Sempre seguindo a mesma lógica. Pegar o segundo item, no caso 145 ali, somar mais 10, contar mais 2 itens, pegar o do meio sempre, somar mais 10, fazer mais 2 itens, pegar o do meio, somar mais 10 e assim por diante. Então a gente tem os itens da seguinte forma. Temos o primeiro até o 22º. Vai ficar bonitinho. Eu coloquei para ficar bonito. Só precisava ser até o 20º. O que a gente vai fazer? Ele disse o seguinte, que a diferença entre o 20º e o 11º termo é superada, no caso a diferença do 177 menos 145 é igual a 32, é superada pela diferença entre o 17º e o 5º termo, que é 166 menos 123, que é igual a 43. E aí é fácil, eu quero saber enquanto é superado. É só eu pegar o valor maior e subtrair do valor menor. No caso, pegar o 43 e subtrair do 32. Logo eu vou saber quantas unidades de diferença tem entre essas duas subtrações. No caso é 11. 143 menos 32, perdão, 43 menos 32 é igual a 11. A resposta seria letra D. Perceberam como não é difícil fazer sequência? É só você ter um olhar um pouco mais aguçado e prestar atenção nas variações que ocorrem na lista de números. Como elas ocorrem, que regras eles estão colocando. Vamos fazer mais um? Considerando o padrão de formação de sequência infinita. 85, 97,
88, 104, 91, 111, 94, 118, 97, 125. Eita, que sequência! O número de seus termos que possuem exatamente 3 algarismos é... Veja, ele quer saber o número de termos dessa sequência infinita que tem 3 algarismos. Primeiro a gente tem que saber qual é o padrão dessa sequência. Como é que ela é formada? Aqui temos as opções para saber quantos termos de 3 algarismos tem essa sequência. Letra A, 427, B, 428, C, 431, D, 430, E, 429. Como é que a gente vai fazer? Vamos analisar os números? Se vocês observarem, nós temos 85, 88, e de 85 para 88 temos 3 números. Se você pegar mais 3 números, você vai chegar a 91. Se você adicionar mais 3 números, você vai chegar a 94. E se você adicionar mais 3 números, você vai chegar a 97. Então ele vai crescer, essa parte, esses números vão crescer numa ordem de 3. Olha lá. Na primeira sequência, temos 2 sequências, uma é intercalada à outra. A segunda sequência, ela é um pouquinho diferente. É o 97, o 104, o 111, 118 e o 124. Observe ela aqui também. Então a gente pode dizer que na primeira sequência, para a gente deixar exatamente igual, depois de 97 vem o número 100. Bom, então o 100 é o primeiro número da primeira sequência e o 104 é o primeiro número da segunda sequência. A gente tem que dividir em duas para conseguir resolver essa questão. É o primeiro termo. Nós vamos trabalhar então com uma PA. A fórmula da PA é dada por AN igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1, vezes a razão, que é R. Se eu pegar que eu quero só os termos que são menores que 1000, porque eu quero 999 para baixo. Eu não quero 1000. Então, os termos da PA, os termos que eu quero são os que são menores que 1000. Eu vou ter o seguinte. Na primeira sequência, eu vou ter que A1 mais N menos 1 vezes a razão, que é 3. A diferença dela é 3. Ele vai crescendo na ordem de 3. Menores que 1000. Quem é o meu A1? É 100. Eu vou então ter aqui A1 mais N menos 1 vezes 3, que vai ficar 3N menos 3, vai ser menores que 1000. Eu tenho então que 3N mais 100 menos 3 dá 97, menores que 1000. Então eu vou ter aqui 3N menores que 1000 é igual a menores que 1000 menos 97, passando o 97 positivo para o segundo membro. Então eu tenho que 3N vai ser 903. N vai ser 903 dividido por 3. Então o meu N menores que 1000 vão ser 301. Então nessa lista, a primeira lista, eu vou ter 301 termos que são menores que 1000 e começados em 100. Ou seja, aqui tem 3 algarismos. Eu vou fazer aqui que meu N vai ser 300. Porque são os menores que 301. Se é menor que 301, eu estou trabalhando com números inteiros, então meu N vai ser 300. Eu tenho 300 termos menores que estão compreendidos entre o número 100 e o número 999. Agora, eu vou trabalhar com a segunda sequência. A segunda sequência, a mesma coisa, a mesma fórmula. Sendo que a ordem ali é 7. A diferença entre cada número, ele cresce 7. Eu tenho 97, eu tenho 104, eu tenho o 111, o 118 e o 125.
toda a ordem de crescimento dessa sequência é sempre com 7. Nesse caso, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz antes. Eu vou pegar o primeiro termo, que é o 104, o primeiro termo que eu quero, de 3 algarismos. Eu vou pegar, multiplicar o 7 pelos valores que estão dentro do parêntese, e eu vou fazer a equação, desenvolver a equação da mesma forma que eu desenvolvi a outra equação. Vou organizar os números em um lado da equação, os números inteiros sem variáveis em um lado e os números com variáveis do outro, e eu vou chegar a um valor, que eu vou fazer a divisão para tirar o coeficiente do n. Eu vou dividir o 903 por 7. Esse n vai ser menores que 129. Se são menores que 129, é o primeiro número abaixo dele, inteiro, 128. Então eu tenho, na primeira lista, 300 termos de 3 algarismos. E na segunda lista, na segunda sequência, eu tenho 128 termos de 3 algarismos. Agora ficou mais fácil. Eu vou então somar os meus 300 termos da primeira sequência com os 128 termos da segunda sequência. Logo eu vou ter 428 termos, que é a letra B. Vamos para o próximo exercício. Na sequência dada, o número 15 aparece pela primeira vez na 20ª posição e aparecerá pela última vez na posição de número. Letra A, 44, B, 41, C, 43, D, 42 e E, 40. Bom, para que a gente de cara pode observar que essa sequência ela tem subsequências dentro dela. Ela segue um padrão. O padrão você vai de um número pequeno a um número grande sempre. Observa lá, eu tenho 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12, 7, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 9, 11, 13, 15, 10, 12, 14, 16, 11, segue. Se você notar, nós temos o 5 na primeira, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Ou seja, é como se existissem 4 sequências, ou então um jogo de 4 números, onde a subsequência seguinte, o padrão se repetiria com os sucessores. Ou seja, eu tenho 5, 7, 9, 11, o padrão vai se repetir com o sucessor de 5, o sucessor de 7, o sucessor de 9 e o sucessor de 11, ou seja, 6, 8, 10 e 12. E aí ela vai se seguir de novo com o sucessor do anterior. Sucessor de 6, sucessor de 8, sucessor de 11, sucessor de 12. Ou seja, 7, 9, 11 e 13. E assim por diante. Se você observar, o 5 ele só vai se repetir uma vez. O 7 ele só vai se repetir 2 vezes. O 9 ele só vai se repetir 3 vezes. E o 11 ele vai se repetir 4 vezes. E a partir dele, todos os números que se seguem, eles vão se repetir 4 vezes também. Porque é a sequência de 4. O último número vai ser desses 4 números iniciais, desse jogo de 4 números, vai se repetir 4 vezes. Então a gente observa que o 11 está na posição 4, na posição 11, na posição 18 e na posição 25. A gente quer o número, ele diz que o número 15 se repete pela primeira vez na posição 20, de fato, e ele quer saber a última vez que ele vai aparecer. Bom, se eu sei que o 11 se repete da posição 4 ao 25, eu vou dizer o seguinte, que eu vou começar com esse dado. Eu vou pegar o número 20 e vou extrapolar ele mais 4 vezes. Eu vou extrapolar ele pelo 11. Eu vou correr mais 15 casas, mais 25 casas, daquele exemplo do 11. E como o 15 está... E como eu estou falando do número que está na quarta casa,
estou começando pelo 4 e ele está na 20ª, eu vou simplesmente retirar as 4 casas iniciais. Assim, eu vou ter lá 20 mais 25 menos 4. Então eu vou ter agora 20 mais 21, que é igual a 41. Então, a posição última do número 15 é 41. Eu poderia responder dessa forma e poderia escrever a sequência até chegar ao 21. Veja qual é a forma mais fácil de você entender. A resposta é a letra B, 41. Bom, vamos para o próximo exercício. Os números expostos em sequência lógica 0, 5, 50, 5, 10, 45, 10, 15, 40, 15, e aí segue. Nessas condições, a soma entre os dois próximos números dessa sequência é letra A, 55, B, 50, C, 45 ou D, 60. Bom, primeiro a gente vai observar essa sequência de novo. 0, 5, 50, 5, 10, 45, 10, 15, 40, 15 e por aí vai. É muito importante, quando você pegar uma sequência, além de observar ela, você escrever ela, porque ao escrever você pode perceber o padrão melhor do que só observando. De cara, eu já estou observando aqui que eu tenho dois padrões distintos nessa sequência. Um padrão que se segue com um par e um padrão que se segue com um número só. Como assim? Eu observei que eu tenho o 0 e o 5. Aí eu pulo o 50. Eu tenho o 5 novamente, que é o último número do meu par anterior. E eu tenho 10. Aí eu pulo mais uma vez e eu observo que eu tenho o último número do meu par anterior mais o 15. E aí eu observo uma coisa mais interessante ainda. É que ele sempre aumenta de 5 em 5. Então, se eu fizer dessa forma, o próximo número é o último número do meu par, que é 15. E o próximo número vai ser o último número acrescido de 5, que vai ser 20. Na segunda sequência, eu tenho o seguinte: 50, 45, 40, e aí fica fácil. Eu observo que os números estão regredindo de 5 em 5. Então, o número que vai vir após é sempre o número anterior menos 5. Logo, se o último número que eu verifiquei foi o 40, o próximo número vai ser o 40 menos 5, que é 35. Então, aí ele me pediu para saber a soma entre os dois próximos números da sequência. Nesse caso, eu vou pegar o 20 e vou somar com o 35. Logo, a soma vai ser 55, letra A. Vamos para o próximo. Observe a sequência alfanumérica abaixo. 3C, 5E, 7G, 9I. E segue. O próximo termo dessa sequência será... Aí temos lá, letra A, 11H, B, 13H, C, 13K, D, 11K e letra E, 15M. Bom, vamos observar uma coisa interessante. Primeiro, como se trata de letras e números, vamos colocar aqui as letras do alfabeto. Colocamos até o M porque a última letra que temos na alternativa é M. E vamos observar que, se a gente completar da forma como está escrito na sequência alfanumérica, nós temos que o 3, o 5, o 7 e o 9 estão em cima exatamente dos números das letras C, E, G e I. Se a gente observar mais ainda, a gente vai perceber que isso é uma sequência comparada entre números e letras. Ou seja, eu tenho 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I e assim por diante. Vamos tirar agora os números que estão entre a sequência e deixar só os que vêm depois, que a gente só quer saber os próximos. Então, nós temos exatamente aqueles que estão descritos na imagem do problema.
Percebam que a gente pula sempre uma letra. Então, se a gente pular uma letra, a próxima vai ser o K. E quando a gente pula uma letra, a gente também pula um número. Nós temos o 3, nós não temos o 4, temos o 5, não temos o 6, temos o 7, não temos o 8, temos o 9 e não temos o 10. Então, nós teríamos qual número próximo? O 11. Então, seria a resposta 11K. Logo, a letra D seria a questão correta. Próximo exercício. 5 cartas inicialmente dispostas, como na figura, serão embaralhadas. Em cada embaralhamento, a primeira carta passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a quinta e a quinta passa a ser a terceira. Que confusão! Temos aí as cartas e temos a... Qual será a primeira carta após o embaralhamento de número 2012? Ele já deu o primeiro embaralhamento, para a gente entender a lógica. E deu as alternativas. Aí ele quer saber qual é a carta depois do embaralhamento número 2012. Seria o As, o número 2, o 3, o 4 ou o 5. Bom, para fazer isso, você vai precisar de papel e prestar bastante atenção nas instruções, porque elas, a princípio, são confusas, mas elas são bem precisas, se você observar bem. Bom, já tínhamos o primeiro movimento, que foi o 3 indo para o primeiro e assim seguindo a sequência. A segunda sequência, ele me diz o seguinte, que... deixa eu pegar aqui, voltar aqui um pouquinho. Ele diz que a primeira carta passa a ser a segunda. A segunda passa a ser a quarta. A terceira passa a ser a primeira. A quarta passa a ser a quinta. E a quinta passa a ser a terceira. Então ela vai ficar desse jeito. É o segundo movimento. Quantos movimentos eu tenho que fazer para que eu possa entender o padrão e saber exatamente qual é o embaralhamento de 2012? Vamos embaralhar mais algumas aqui. Então, se a gente seguir a mesma lógica, eu não vou ficar repetindo todas, mas se você seguir a mesma lógica, você vai ter o terceiro embaralhamento e vai ter o quarto embaralhamento. E aí, você vai observar o seguinte, que é o número 2012. Você vai pegar 2012 e vai dividir por 5. Por quê? Porque você tem 5 cartas. Então, quando você fizer o quinto embaralhamento, você vai voltar para o início. Observe que o quinto embaralhamento é igual às cartas que estão no problema de início. Ou seja, só é possível embaralhar até 5 vezes. E depois eu vou ficar repetindo essa mesma sequência. Se eu pegar 2012 e dividir por 5, eu vou ter 4 vezes 5, 20. Aí eu vou subtrair da zero. Vou baixar o 12, porque é o número maior mais próximo. Eu vou botar um zero, porque como eu baixei 2 números, eu tenho que botar um zero ali antes para começar a divisão. E aí eu vou fazer a divisão com 2. 2 vezes 5, 10. Vai sobrar um resto 2. Esse resto 2 é importante. Significa que depois de fazer todos os embaralhamentos, eu vou fazer 402 embaralhamentos e ainda vou ter 2 movimentos. Se eu vou ter 2 movimentos, e ele quer me dizer qual será a primeira carta após 2012 embaralhamentos, eu vou pegar o embaralhamento de número 2. Entenderam? O embaralhamento número 2 é a primeira carta, é a carta 5, né? 5 de paus. Perceberam? Essa questão só é trabalhosa para você montar ela, mas depois que você consegue montar o problema, você consegue resolver ele fácil. Vamos para o próximo. Apenas 5 figuras diferentes formam uma sequência W de 10 figuras. Aqui está a sequência W.
Imagine a sequência Z que repete a sequência W limitadamente e na mesma ordem de seus elementos. Assim, uma sequência de 3 figuras formadas pela 34ª, 49ª e 75ª figura da sequência Z é. Aí nós temos lá as alternativas, de A a E. Difícil essa questão, né? Não, é só você prestar bem atenção. A sequência Z é uma sequência limitada da W. E ele me informou que a sequência Z é formada pela 34ª, 49ª e 75ª figuras da W. E aí, como é que a gente acha isso? Muito simples, a gente pega a primeira sequência e observa que ela tem 10. Então, se ela tem 10 números, esses 10 números essas 10 sequências vão se repetir. Quando a gente fizer a 11ª, será equivalente ao primeiro termo. O 12º será equivalente ao segundo, o 13º ao terceiro e assim por diante. O 20º seria equivalente ao 10º. E o 21º ao primeiro de novo e assim por diante, e vai ser seguindo. Se eu quero fazer uma sequência com o 34º, basta que eu localize o item 4, que é esse aqui, marcado em vermelho. Então eu tenho o primeiro item da minha sequência Z. O segundo item da sequência Z é o 49º. O 49º é equivalente ao nono. Está marcado também em vermelho agora. Então temos o segundo item. E o último item da sequência Z é o 75, o 75º, que é o equivalente ao quinto. Então nós temos a sequência correta. Ou seja, a sequência correta é a de letra A. Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem deixar no comentário também. Um comentário para fazer uma explicação sobre qualquer uma delas. Vamos para a próxima questão. Observe a sequência F a seguir. Temos uma sequência F com números e uma letra com números no numerador de todas e no denominador de todas as frações. Também temos números exceto abaixo do 6. Nós temos a letra W. Assinale a alternativa que contém o valor do elemento W da sequência. Ele quer saber o valor de W. Letra A, 8. B, 9. C, 7. D, 12. Letra E, 6. Bom, temos que observar essa sequência melhor, né? É uma sequência e a gente tem que observar que nós temos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, só números pares no início. E embaixo nós temos só números. E quais são os números? 2, 3, 5, 11, 13. Tem algum sentido? A gente não pode dizer que são números ímpares, porque temos o 2. Tampouco a gente pode dizer que números pares, porque temos mais números ímpares. E só temos mais um número a colocar nesse conjunto. Se vocês prestarem bastante atenção, esse de baixo, essa sequência de baixo, ela é formada tão somente por números primos, excetuando 1. Observe que nós temos o 2, que é o único número par primo. Temos o 3, o 5, o 11 e o 13. E o único número que faz sentido ser colocado nessa sequência é o 7, que também é um número primo. Logo, nós temos a resposta, que é o 7, que é a letra C. Vamos para o próximo exercício. Cada uma das duas primeiras linhas seguintes apresenta um par de palavras que foram formadas obedecendo a determinado critério. Esse mesmo critério deve ser usado para completar a terceira linha, na qual falta uma palavra. Grosso, sogro. Testemunhar, artes. Amedrontar, e aí eu não sei qual é. A palavra que deve estar no lugar do ponto de interrogação é letra A, arame. B, ardem. C, entoa. D, ronda. E letra E, trama. Como é que eu resolvo isso? Vamos entender primeiro pegando as palavras anteriores. Eu tenho lá grosso, e aí eu vou ter
sogro. Eu vou pegar a segunda palavra, testemunhar, e eu vou ter lá artes. Perceberam? Então eu pego sempre as 3 primeiras letras da palavra anterior e coloco no final. E as 2 últimas letras da palavra anterior também eu coloco no começo. Então a última palavra é amedrontar. Seguindo essa lógica, pego as 3 primeiras, A, N, E. Vou pegar as últimas, A, R, coloco no começo. E A, M, E, eu coloco no final. Logo, a palavra correta seria arame. Vamos para a próxima. Já está acabando. Essa sequência de palavras segue uma lógica pá, chale, japeri. Uma quarta palavra que daria continuidade à lógica, a sequência poderia ser letra A, casa, B, anseio, C, urubu, D, café e letra E, sua. Bom, a gente tem o seguinte, pá, chale e japeri. A gente podia pensar que se a gente observar, nós temos monossílabo, uma dissílaba e uma trissílaba. A próxima seria uma polissílaba, só que a gente não tem nas alternativas uma polissílaba. E aí fica meio complicado. A gente teria que perceber alguma característica comum a todas elas. E qual seria a característica comum a todas elas? Eu tenho pá, chale, japeri. Eu tenho que uma vogal aqui, na palavra pá, 2 vogais na palavra chale e 3 vogais na palavra japeri. Então eu teria que ter uma palavra com 4 vogais. Eu tenho lá anseio, a palavra com 4 vogais. Letra B. Vamos para a próxima. Essa próxima questão aqui eu tenho um padrão e eu quero saber qual é o próximo padrão. Bom, eu tenho aqui o primeiro padrão, que já botei, e vou fazer uma linha nele, para a gente seguir. Esse é o primeiro padrão. O segundo é uma linha na horizontal. O terceiro ele tem uma linha na diagonal. E qual seria a lógica do quarto? Ora, se eu parto de uma, depois venho com 2, depois com 3, a próxima seria uma quarta linha. E a quarta linha possível que a gente tem aqui seria na outra diagonal. E percebam o seguinte, que sempre se mantém o vermelho na metade do círculo. Logo, a única alternativa correta seria a letra B. Obrigado, se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, que é importante para a visibilidade do canal. Deixem também um comentário para fazer alguma crítica ou alguma sugestão. Até as próximas aulas.